Certa vez, após uma apresentação numa mostra científica, um rapaz me perguntou: Del, eu não tenho toda essa leitura sobre apreciação musical, mas eu eventualmente coloco músicas para os meus alunos escutarem. E aí, isso é apreciação musical? E se não é, o que que é? Show de bola! Eu me chamo Dolima Júnior e esse é o questionamento que irá reger o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Jornada da Escuta. Este podcast 100% dedicado a refletir, ensinar, compartilhar, devanear sobre apreciação musical. Pois bem, neste primeiro episódio da segunda temporada do Jornada da Escuta, eu quero então refletir contigo um pouco sobre essa questão que foi levantada durante esta mostra científica onde eu apresentei um trabalho e sobre apreciação musical, e houve então esse questionamento, onde esse questionamento foi pautado, ele foi construído a partir de uma fala minha, onde eu mencionei que a apreciação musical é muito mais do que simplesmente colocar uma música para escutar. Então, a partir dessa minha fala, surgiu então esse questionamento: se eu coloco música na sala de aula para os meus alunos escutarem, é apreciação musical ou não é? E se não é, o que que é? Pois bem, o que eu posso compartilhar com vocês agora aqui é o seguinte: a apreciação musical é uma prática ativa, construída, que tem, na verdade, um arco, uma construção onde onde simplesmente ligar uma música e escutá-la, de fato, não é apreciar música. É como se você preparasse um café, bebesse esse café e dissesse que apreciou, pelo simples fato de tê-lo ingerido. O simples fato de você escutar uma música, por mais que haja uma intenção didática ou pedagógica, não quer dizer que naquele momento esteja acontecendo uma construção de uma prática de apreciação musical. Todavia, ao passo em que você dedica com atenção escutar uma obra musical, sim, naquele momento é uma prática de apreciação musical. Na literatura da educação musical, principalmente, há muitos relatos, há muitos textos que mostram casos isolados onde, por meio de uma dinâmica pontual, ou seja, uma dinâmica de um dia, em um grupo focal, houve lá uma prática de apreciação musical. Sim, a prática de apreciação musical ela acontece quando você constrói, então, a partir de um repertório selecionado, de uma construção, de uma perspectiva, onde você constrói, então, esse cenário, esse ambiente onde a atenção de quem vai escutar a música está, então, 100% direcionada e dedicada à escuta dessa obra musical. Nesse momento, então, você está realizando a realização de uma prática de apreciação musical. O que é incoerente afirmar é que no seu planejamento você trabalha a apreciação musical, você usa da apreciação musical como uma estratégia didática dentro do conteúdo que você irá trabalhar. É isso que acontece. Então, quando você eventualmente coloca uma música em sala de aula ou no ambiente de estudo, seja uma sala de aula tradicional no ensino regular, ou uma escola de música, ou uma sala de ensino particular de instrumento, e você coloca aquela música para analisar algum aspecto muito específico da performance do instrumentista, há, assim, naquele momento, uma dinâmica de apreciação musical. No entanto, a prática de apreciação musical ela não é de fato realizada, porque ela não tem uma continuidade, ou seja, toda semana, toda aula, o professor trabalha elementos e aprofunda aquela escuta, aprofunda o conhecimento daqueles elementos que, enfim, em algum momento foi planejado e estruturado para ser analisado, para ser escutado com maior atenção, certo? Então, o que eu quero trazer nesse primeiro episódio é a perspectiva de que uma prática de apreciação musical não pode ser confundida com uma dinâmica de apreciação musical. Dentro de uma aula pode acontecer várias dinâmicas, diversas dinâmicas, incluindo, claro, dinâmicas de percepção musical, até o momento onde você então
trabalha com a escuta por meio da apreciação musical, certo? Agora, uma prática de apreciação musical, ela constitui, assim, como é que eu posso dizer? Enfim, ela é constituída por meio de uma construção não linear, mas pensado de longo prazo. Quando eu falo não linear é porque eventos podem acontecendo, perguntas, observações dos próprios alunos podem surgir durante essa apreciação, e aí você pode ter que fazer links com outros conteúdos, porém ela tem uma construção de longo prazo. Certo? Essa, então, se configura uma prática de apreciação musical diferente de uma dinâmica. Ou seja, então, se você tem o hábito de, eventualmente, colocar uma música para os seus alunos escutarem, ou para, enfim, o contexto onde você esteja inserido, as pessoas escutarem, sim, naquele momento está acontecendo uma dinâmica de apreciação musical, certo? O nível dessa escuta é muito relativo de acordo com o que você planejou e o que você irá orientar nessa escuta, mesmo que essa orientação seja uma orientação imparcial com relação ao que será escutado. Certo? Ou seja, você não precisa ficar criando cenários na cabeça das pessoas, ou preste atenção nesses instrumentos, anulando, então, a experiência como um todo. A não ser que você esteja desenvolvendo uma prática de apreciação musical, onde, com o passar desse planejamento, tem, então, esse trabalho minucioso de analisar elementos isolados e construindo, então, toda essa paleta de cores sonoras, tá certo? Não só de cores sonoras, como também o aspecto histórico da música, enfim, e aspectos técnicos diversos, certo? Então é isso. Quando você colocar música para os seus alunos escutarem, sim, ali está acontecendo uma dinâmica de apreciação musical, apesar de podendo não ser tão profundo, ou seja, não aprofundando nenhum tema, simplesmente criando um ambiente confortável para que essa escuta seja atenta, seja uma escuta plena, ou seja, não tenha distrações com ruídos sonoros externos, certo? Então, sim, é uma dinâmica de apreciação musical. Porém, não dá para chamar, então, uma prática sólida de apreciação musical, uma vez que precisaríamos um planejamento bem maior, elencando, então, no planejamento alguns elementos bem específicos dessa prática, e o objetivo final, que é expandir, maximizar a experiência auditiva musical, indiferente do gênero musical que essa pessoa ou esses alunos escutem após essa apreciação musical, certo? Eu gosto de lembrar que a apreciação musical não é apenas uma prática que contempla o gênero musical que gostamos. Todavia, apreciar o que já temos apreço é muito mais enriquecedor para a nossa pessoa. Mas o interessante da prática da apreciação musical é você conseguir trabalhar elementos e construindo, então, a arquitetura musical que existe, né? A engenharia musical, e aí você, em determinado momento, o aluno está tão ativo e tão atento a essa engenharia musical, que qualquer outro gênero musical que ele escutar, por menos apreço que ele tenha, ele vai conseguir, então, apreciar os elementos a ponto de conseguir tornar aquela experiência auditiva musical de um gênero que ele não tem apreço interessante. Entendeu? Então é mais ou menos, é por isso que eu tenho a máxima de que quanto mais entendemos o que escolhemos escutar, menos entediante se torna aquilo que somos obrigados a ouvir. Tá certo? Então, espero que essa pergunta tenha sido sanada, tenha ficado claro o ponto de vista que eu trago. Lembrando que isso aqui não é uma verdade absoluta, não é verdade absoluta. Eu posso trazer referências, caso tenha ficado alguma dúvida, mas o lance aqui é como eu falei, refletir, devanear, sabe? Pra gente buscar cada vez mais entender que a apreciação musical não é uma atividade corriqueira qualquer. Ela é uma atividade poderosa que pode transformar e contribuir, né, para a transformação intelectual do estudante, de uma pessoa, tá certo?
Então, o objetivo aqui é sempre trazer reflexões. E é claro que durante essas reflexões eu não posso ser dúbio, sempre ficar, não, isso pode, mas isso também pode, assim também é. Então eu tenho que estabelecer alguns parâmetros dentro da minha perspectiva, dentro do meu arcabouço intelectual, para então construir essa linha reflexiva, onde eu chego a um veredito, a uma conclusão, mesmo que essa conclusão possa ser modificada com o passar do tempo, nesse momento eu tenho que trazer, eu me sinto obrigado a trazer um posicionamento, e é então esse posicionamento que eu trago, reforço, dizendo que uma simples escuta é uma dinâmica, uma simples escuta direcionada. Claro, direcionada quer dizer um ambiente propício, uma orientação, uma ambientação toda para essa escuta acontecer, sem distrações. Isso sim, claro, é uma dinâmica de apreciação musical, o que não coincide com uma prática de longo prazo, então, de apreciação musical. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que esta reflexão tenha feito você pensar sobre, e por mais que você, por vezes, tenha não concordado, faça com que você reflita, busque leituras e compartilhe comigo o seu ponto de vista. Então é isso, eu fico no aguardo das suas reflexões, das suas provocações, dos seus questionamentos, das suas partilhas de leituras, justamente não apenas para derrubar argumentos, mas consolidar ou reconstruir argumentos que aqui neste podcast foi compartilhado, tá certo? Nesta segunda temporada, eu quero que você tenha uma experiência muito melhor com relação não apenas ao conteúdo, como a experiência de escutar este podcast, tá certo? Então tá bom, eu me chamo Délio Lima Júnior, sou flautista, fundador da Academia Lacorde, e é um imenso prazer estar aqui toda semana contigo, compartilhando um pouco mais sobre esse fabuloso mundo da apreciação musical, tá certo? Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com seu amigo professor, com seu amigo músico, com seu amigo aficionado por música e adora apreciar, então, os mais diferentes gêneros musicais existentes. Acompanhe a Academia Lacorde pelo Instagram, pelo site. Acompanhe o meu trabalho com o Gimnopedu, que é o meu duo de flauta e acordeon, música de câmara aqui de Lages. E você também pode acompanhar as minhas reflexões no meu Instagram e, enfim, mídias sociais afora. Eu me chamo Délio Lima Júnior e foi uma grande satisfação realizar o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Jornada da Escuta. Um forte abraço e um excelente dia a você. Tchau!